sexta-feira. Do meu diretor, aí eu já não sinto tanta, mas de vocês eu sempre sinto muita saudade. E saudade do Chico Lang, essa eu sinto demais, entendeu? Opa, igualmente, a gente é verdadeira. Não é? Às vezes Salazar... Peraí que eu vou embora, eu vou pegar o Não, fica aí, Lúcio, fica aí. O Salazar, você tá forte, hein, Salazar? Eu ponho a mão aqui, o Salazar tá... Ó, é outro e não para. Faz 3 dias que eu não vou, você não deixa, né? Ó, seguinte, turma, Gazeta Esportiva começando nessa sexta-feira, dia 30 de junho, com essa dupla que eu adoro, Thiago Salazar. Boa noite, gente. Tem entrevista exclusiva com o Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians e Salazar. Foi legal, foi bacana. Aí o pessoal fala assim, não, mas ele já falou com todo mundo. Não, tem coisa que ele só falou pra gente. Mas tem coisa O que só Opa, não falou nada. tem não coisa vi que só a aí. gente perguntou também, né? E ele, o homem, o mito, a lenda, Chico Lang! Olá, obrigado. E a nave tá decolando, vocês vêm conosco, porque vocês vão ver aqui como que foi a despedida do Santos da Copa Sul-Americana. Já o Coringão conheceu o adversário nos playoffs do torneio. Tem ainda essa entrevista que eu falei com o presidente Duílio Monteiro Alves. A gente vai colocar um trechinho aqui. Ela, na íntegra, vai ao ar no Mesa Redonda Futebol Debate, neste domingo. O Palmeiras fechou com chave de ouro a fase de grupos da Libertadores. Osmar Garrafa acertou o placar. A gente vai mostrar também como que ficou a divisão dos clubes na próxima fase da competição. No São Paulo, o assunto é a busca do clube por um novo reforço. Você vai saber já quem pode ser esse nome. Então, ó, a gente vai... E mais um detalhezinho. Luiz Castro Ó, se mandou. Se pinicou. Botafogo, que é o líder do campeonato, está sem técnico. Ele se pinicou, mas ele falou também, né? Pô, vocês recebem uma proposta melhor, aquela coisa. Era muita enfim. grana, né? É, mas ele também cobrava. Não, vocês têm que dar tempo pro técnico, né? E aí, como é que fica? E Vamos agora? falar disso tudo e muito mais. Se deixar, ficamos aqui até as 8h30 da noite. Vamos num pé, voltamos no outro. Dicas. Bom, já voltamos, meu povo. Eu quero começar aqui. Eu quero nessa câmera aqui, câmera 3, eu quero começar mandando um beijo muito especial pro Rafael Gomiero Sassi, o Rafa, filho da Rose, que é fã do Gazeta Esportiva, mora em Lausanne Paulista. Rafa torce pro São Paulo. Rafa, vem aqui, Rafa. Vem aqui, vem aqui. Eu sei que você gosta de mim, ó. Assiste todo dia o Gazeta Esportiva, vem aqui com a gente sempre, tá? Beijão grande pra você e um dia você vem me conhecer aqui pessoalmente, conhecer toda a nossa equipe. Beijão pra você e pra Rose, beijo pra Sandrinha, pra todo mundo. Começamos falando da definição do caminho do Coringão, do Chico Lang, na Copa Sul-Americana. Na verdade, todos os confrontos dos playoffs do torneio foram definidos ontem. Vamos dar uma olhada então? Olha só, o Barcelona do Equador encara o Estudiantes. O Nublense pega o Audax italiano. Tudo baba, eu acho, tudo babinho. O Botafogo vai enfrentar o Patronato, aí vai passar, né? Fácil. Já o América Mineiro duela com o Colo-Colo. Tem ainda Libertad e Tigre. E olha aí, torcida do Corinthians. Tananana, tinha que botar aquele barulhinho. O Timão vai pegar o Universitário do Peru. Os outros confrontos são Sporting Cristal contra Emelec e também Independiente Medellín versus São Lourenço. E aí nós temos a nossa enquete do dia. É sobre esse tema a enquete do dia, diretor? Justamente em cima desse tema. Olha só, qual deve ser a estratégia do Corinthians contra o Universitário? A estratégia do Corinthians deve ser força máxima, porque aí se passa, vai para As oitavas. oitavas. Deve ir com os reservas ou deve ir com o time misto? Corinthians, entre lá no site gazetesportiva.com, deixa o seu voto na nossa enquete que a gente vai dar o resultado no final do programa. E acompanhe o nosso programa no youtube.com/Gazeta Esportiva, se inscreva no nosso canal, mas não desligue a TV, só acompanhe no YouTube para ir passear no banheiro, alguma coisa assim. Chico Lang, a sua opinião sobre como que tem que escalar o Corinthians para esse confronto? Força máxima. Também acho. Lógico, não tem nem o que pensar. Posso fazer um comentário antes, Chico? Pode. Já te interrompeu, viu, Não, Chico? sabe, quero botar eu não sei, eu posso estar Estamos enganado, aqui eu não pra sei se o esclarecer. Chico percebeu, mas o primeiro jogo contra o Universitário isso que eu deve quero acontecer no dia 12. Dia 12 seria o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Existe uma tendência, isso não está confirmado, Ao mesmo dia, não pode. existe uma tendência, o jogo da Conmebol sempre prevalece.
Então a CBF é quem deve alterar o seu jogo. E pode ser, Chico, falaram para mim, o jogo do final de semana do Campeonato Brasileiro deve ser transferido para outra data e há uma tendência do Corinthians jogar no dia 12 pela Copa Sul-Americana e no final de semana, 3 dias depois, abrir as quartas de final da Copa do Brasil. Contra o América. E aí você tem 2 jogos de início de mata-mata, um da Sul-Americana, um da Copa do Brasil, com intervalo pequeno. O Corinthians vai acabar priorizando um dos 2. E aí? Eu priorizaria ainda a Sul-Americana, porque o adversário é muito mais fraco. Você para pra pensar. Mais que o América? Ah, O mais. adversário é mais fraco que o América? Mais fraquinho, tem mais. Talvez é a mesma coisa ali. Tem mais. Tem altitude? Não, né? Não vai ter tem. altitude. Então é muito Não, o primeiro mais jogo é fraco. Neoquímica Arena. É, Neoquímica Arena, Quarta- o Corinthians tem que ganhar. Isso. O da Copa do Brasil é o contrário. O segundo Começa jogo fora. é lá, né? Isso. O primeiro jogo é em América, né? E o segundo jogo é na Neoquímica. Mas mesmo assim, eu acho que o Corinthians tem que priorizar a Sul-Americana por uma simples razão. Qual que vai dar mais dinheiro aí? Qual? Copa do Brasil. Copa do Brasil? Sim, a Copa do Brasil Quanto pode que dá? render até 80 milhões. De reais. A Sul-Americana, se o Corinthians for campeão, 45 milhões. Tá bom, hein? Se você pode ser campeão dos dois. E na Copa do Brasil, faltam menos jogos, né? Na Sul-Americana, 9 jogos para chegar na final. Nossa Então. Senhora. Acho que é por isso que o Luxemburgo não quer. Vai ver que ele acha que nem vai ficar tudo isso. É, porque é o seguinte, olha, vamos supor, faz um plano arrojado. Ah, Sul-Americana e Copa do Brasil. Gente, são mas é pra ele. 120 milhões. Sim. É dinheiro pra caramba, gente. É, Salva o ano. Salva o ano. eu acho que- A dívida do Corinthians é 950. Sim. Então, quer dizer, é você uma não coisa iria com o simples. time... Eu acho que o Corinthians não tem que virar as costas para a Copa Sul-Americana. Eu não concordo. Eu entendo que o Corinthians tem que jogar com o melhor possível. Não dá para meter força máxima nas 3 competições, todos os dias, todos os jogos. Realmente não dá. Isso realmente não dá. Mas eu não acho que tem que virar de costas. Eu não acho que, por exemplo, aquele time só de molecada que jogou contra o Liverpool, ele não é um time que provavelmente vai ter vida longa na Copa Sul-Americana. Não acredito, não concordo, acho que não tem que ser tão radical assim. Você pode mesclar, tirar um ou outro, fazer um time forte sem abandonar a competição, sem botar só molecada para jogar. Agora a enquete não tem essa opção, né, Chico? Então eu iria no você time já tá- misto. vai, você tá- Ali, ó, vai. segunda opção, time misto. Time misto, Chico. O time misto seria uma boa solução, mas eu continuo ainda Força insistindo na força máxima. Para, vai Porque, com o ó, mesmo time. Salazar, vamos falar a verdade, vai. Ninguém esperava que aquela garotada fosse atuar do jeito verdade, que atuou. é verdade. E jogar o futebol bonito que Chico, jogou. mas eu Vamos falar a entendo verdade. que aquele jogo muito bom para os garotos, na vida ali particular, para a carreira deles. Mas para o Corinthians, nesse momento, não me parece que é um jogo que serve de parâmetro para nada. Não Era um serve de adversário parâmetro. extremamente fraco, um time do Corinthians que não vai jogar os outros jogos do ano também, essa formação. Então, esse é um jogo que não serve muito de parâmetro. Mas o momento psicológico foi importante. Não, para isso, o resultado... Nossa, sem a dúvida. garotada estava jogada às claro. traças, né? Pra Porque isso, sem ninguém teve chance com os outros técnicos. Nenhum Sim. deles aí. Só o Adson, você pode falar que Já teve... está um tempo no profissional. Está mais um tempo no profissional. O resto estava jogado às traças. E agora não, o Luxemburgo deu um up em todo mundo. Agora todo mundo está sabendo que se jogar bem e treinar bem, pode ser que tenha uma chance do time principal. É. E é isso que importa. Bom, quem não vai participar da próxima fase da Sul-Americana é o Santos. O Peixe se despediu ontem do torneio na estreia do técnico Paulo Turra. Que fase, vamos assistir. Nossa. A má fase do Santos parece não ter fim. Contra o Blooming, o Peixe entrou em campo com um time reserva, chuva e menos de 3 mil torcedores na Vila. Uma despedida melancólica na Copa Sul-Americana. Apesar das chances criadas, dos gols perdidos, o Peixe também levou sustos, viu? Mas se não fosse Vladimir, ia à trave. Em protesto, as organizadas ficaram assim, sentadas e em silêncio durante toda a partida. E esse clima de velório poderia ter mudado no último lance do jogo. Com a ajuda do VAR, o árbitro deu pênalti para o Peixe em cima de David. Mas Lucas Lima, aos 55 minutos, carimbou a trave.
E assim o Santos chegou ao 7º 0-0 só desse ano, ao também 7º jogo seguido sem vitória aqui na Vila Belmiro. Aliás, vitória é algo que o Peixe já não consegue há 11 partidas. Mesmo assim, Paulo Turra, que chegou agora, confia que vai conseguir reverter toda essa situação. É um preço que se paga por estar num grande clube como é o Santos. Não ganha, a pressão existe, então, mas eu tenho que ter equilíbrio, sensatez, tenho que ter bem definido o que eu quero e as minhas convicções, e é desse processo que a gente vai fazer. Não tenha dúvida nenhuma em afirmar. Poxa vida, hein? Você tava lá, foi você que foi o pé frio. Eu tenho sido então, porque todo jogo que eu falo, o Santos não ganha 11 jogos, né? Então não Você foi em 11 dos jogos, não? Não, mas foi em alguns Senão deles, eu ia né? te desescalar. Olha, mas sinceramente, muito triste o que aconteceu ontem na Vila Belmiro. A atuação do Santos muito fraca. O Paulo Turra tentou enxergar os lados positivos. Eu percebo assim, uma vontade, uma convicção do Paulo Turra. Ele na entrevista coletiva tentando destacar ali os pontos positivos. Mas sinceramente foi melancólico. Foi melancólico. Era um jogo em que o Santos já entrou eliminado, entrou com o time em reserva, não conseguiu vencer, menos de 3 mil pessoas na Vila Belmiro e um pênalti desperdiçado no último lance. Ou seja, você vai para o vestiário, o torcedor que foi, sai dali, ainda tomou chuva, os poucos que foram ainda tomaram chuva. Então foi de fato melancólico o abalo psicológico dessa partida. É até difícil mensurar, porque é um time que precisa reagir no Campeonato Brasileiro. Tem um jogo agora de 6 pontos contra o Cuiabá, pelo Brasileirão, fora de casa. E olha, vai ter que ter muita força mental, porque foi um jogo assim. Chico, o Blooming não tinha feito nenhum ponto na Copa Sul-Americana e é o lanterna do campeonato boliviano. É muito ruim esse time do Blooming. Eu vou te contar uma coisa. Fase do Santos tá... Dava a impressão que o Santos estava jogando depois de ter comido 5 quilos de feijoada, né? Ninguém conseguia correr, ninguém conseguia dar um passe certo, todo mundo desconcentrado. E olha que o Paulo Turra não estava no banco, hein? E muita gente jogou para mostrar futebol para ele. Né? E não conseguiu, né? Não conseguiu. Agora, no segundo, o Paulo Turra também tem um pouquinho de culpa aí. Porque ele escalou. Culpa, mas ele não sabe nem o nome dos 2 caras. treinos. Mas ele escalou. Não foi a força máxima, né? Não. Ele podia ter escalado a força máxima. Mas não. Já estava eliminado, Chico. Não, O time já estava eliminado. Não, sim, tudo bem. Tem um jogo importante em Cuiabá agora. Não, mas eu acho que assim, para ganhar moral, para ganhar assim, fortalecer o lado psicológico, era para botar o time em campo. Bom. Que no finalzinho acabou colocando. Então, Chico, já que colocou no final, por que não colocou no começo? Daqui a pouco, atenção, do Duílio Monteiro Alves no Gazeta Esportiva com exclusividade. Ele falou com o Thiago Salazar, tá certo? Daqui a pouquinho. Vamos conversar agora com o time brasileiro que está fazendo bonito na Sul-Americana, São Paulo. E quem chega com mais informações pra gente é o José Paz. Boa noite, Zé. O que você separou do Tricolor pra... Fala, Mi. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo aí que vai acompanhando mais uma edição do glorioso Gazeta Esportiva. Bora falar do Tricolaço que entra em campo amanhã. 13ª rodada aí do Campeonato Brasileiro. São Paulo abre a 13ª rodada contra o Fluminense. Tricolor paulista que fez hoje aí o seu último treino antes desse jogo, hoje às 11 horas da manhã. O técnico Dorival Júnior comandou uma atividade de 11 contra 11 ali em campo reduzido. O Wellington, que está recuperado aí de um problema na coxa, vem treinando durante toda a semana aí com os demais companheiros. Deve ficar no banco de reservas e o Patrick deve ser o titular ali, garoto made in Cotia, deve ser o titular na lateral esquerda, porque como eu disse ontem aqui, o Caio Paulista está emprestado do Fluminense para o São Paulo. São Paulo teria que pagar aí R$1 milhão ao Fluminense para contar com esse jogador, não o fará, por isso o Patrick vai ser o lateral esquerdo do São Paulo, isso até o técnico Dorival Júnior já confirmou pra gente. Hoje eu conversei com uma pessoa muito importante lá de dentro do São Paulo que me disse o seguinte, viu, Michele? Dorival Júnior irá com o que tem de melhor para esse jogo. E por que eu digo isso? Porque na semana que vem, o São Paulo vai ter aí o Palmeiras, né? Jogo 1 das quartas de final da Copa do Brasil. Então existia essa dúvida, será que o glorioso técnico Dorival Júnior, ele vai colocar os reservas contra o Fluminense, vai priorizar a Copa do Brasil? Mas a informação que me chega é que será um São Paulo que terá o seu melhor time dentro de campo. Então, com isso,
Tendo isso em mente aí, acredito que o São Paulo vai a campo então com o Rafael no gol, o Rafinha ali na lateral direita, o Arboleda e o Alan Franco. Lembrando que o Beraldo lesionou o tornozelo esquerdo aí na última quarta-feira no treinamento, vai ficar fora por um mês. E aí o Patrick fechando o setor defensivo. No meio, aquela trinca ali com o Pablo Maia recuperado de lesão do jogo contra o Tigre. Vai ter também o Gabriel Neves e ali na meiuca, ali fazendo a função de 10, o nosso glorioso Rodrigo Nestor. Aí lá na frente o Wellington Rato, Luciano e Juan. Caleri não deve jogar esta partida porque mais uma vez não treinou com os demais companheiros, ficou no refis hoje de novo, pelo que me passaram, ficou no refis. Ele está com muitas dores nas costas aí depois dessa partida contra o Tigre pela Copa Sul-Americana. Então o Caleri, que não vem treinando desde quarta-feira, não treinou na quarta, quinta, hoje também não. Então deve ficar no banco, não deve nem ficar no banco na verdade, para ser poupado esse sim, para o jogo contra o Palmeiras, então aí, jogo de quartas de final da Copa do Brasil. Daqui a pouco eu volto, viu, Michele? Porque o São Paulo está de olho num jogador aí no mercado internacional para tentar reforçar justamente ali o seu setor de criação. A gente vem falando muito ali, São Paulo na busca por um camisa 10, então daqui a pouquinho eu volto porque o São Paulo está de olho num cara que está jogando lá na Alemanha. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho, tá bom, Michele? Valeu, Zé, beleza. E aí, hein? Não vai ter o Caleri, o Beraldo machucou. Olha, eu não sei se você concorda comigo, Salazar, mas eu gosto muito desse menino, o Jean. Jean. O centroavante. Ele é muito bom jogador. Do São Paulo? O do São Paulo é Luan, o Luan. Isso. Luan. Eu confundo com o Jean, que era goleiro, né? Esse Luan é bom jogador. O menino, ele entra, ele marca gols. Inclusive, no último jogo, ele substituiu o Caleri e fez um gol. E vai ter uma oportunidade num jogo grande, um jogo importante. Isso, é isso que o Dorival tem que ter em mente agora. É fortalecer essa garotada. A mesma coisa que eu aconselho o Vanderlei Luxemburgo fazendo no Corinthians, eu aconselho o Dorival fazendo no São Paulo. Porque nem Corinthians, nem São Paulo tem dinheiro para ir para o mercado e contratar grandes jogadores. Então, o que você faz? Você dá moral para quem está lá. É verdade. E aí, de repente, vai que, né? Isso não é problema nenhum para o Dorival, né? Na carreira dele ele fez muito isso, ele trabalha com molecada, ele gosta, ele não tem medo de colocar nem o Luxemburgo, exatamente. Com esses dois técnicos isso não vai ser problema nenhum. E falando agora do que trouxe ali de informação o José Paes, concordo com o Dorival Júnior. Não tem por que poupar, não tem por que tirar agora. Assim, você tem que fazer um planejamento avaliando o desgaste dos seus jogadores para evitar lesão, com certeza. Mas isso não quer dizer que você nunca vai poder colocar os jogadores à sua força máxima por 2 jogos seguidos. Claro que vai poder colocar, ainda mais esses jogadores que recentemente tiveram seus 10 dias de intervalo numa mini intertemporada por causa da data FIFA. São 2 jogos importantes, 2 jogos em casa, 2 jogos em São Paulo, portanto, não tem viagem, não tem o desgaste da viagem. Tem que ir com tudo. 4 dias de um dia para o outro, de um jogo para o outro. Tem que ir com tudo para cima do Fluminense. O São Paulo é só o 11º no Campeonato Brasileiro. Para se manter pelo menos ali brigando para ir para a parte de cima, é importante vencer o Fluminense em casa. Qual é a estratégia contra o Fluminense? Porque o Fluminense gosta de atacar, de fazer. O Fluminense não vive também grande fase. Mas entendo eu que o São Paulo tem que aproveitar o seu bom momento, o bom relacionamento com a torcida nesse momento também, e aproveitar também a má fase do Fluminense. Eles estão vivendo um momento conturbado, o São Paulo tem que saber aproveitar isso. A maneira de jogar, não acredito que o Dorival vai mudar muito a maneira que nós estamos acompanhando o São Paulo nos últimos jogos. Vai ter palpitômetro daqui a pouco, não vai ter vai. Nesse jogo? Mas o ponto para mim é, acerta o Dorival e não poupar ninguém nesse jogo por causa do duelo com o Palmeiras pela Copa do Brasil. Eu concordo plenamente com você, uma coisa não tem nada a ver com a outra, é outra coisa. É a chance que o São Paulo tem de dar um cacete no Fluminense. Por quê? O Fluminense tem um conceito ofensivo, né? Todo mundo sabe que o nosso querido Fernando Diniz gosta de botar o time para frente, e não se preocupa tanto com a defesa. O Dorival ao contrário. Mas também agora está se preocupando com o ataque. Então, é uma forma, né? Vai ser um bom jogo, eu estou ansioso por isso. Eu acho que vai ser o melhor jogo da rodada, né? Mas enfim, e até vai ser um duelo dos 2 técnicos que também chegaram a ser cogitados pela seleção brasileira. São muito amigos. Estudaram juntos, viajam. Então acho legal ver ali quem que vai se dar tem um melhor. conceito defensivo, que é o Dorival, e não muito, né, Chico? Ele nem gosta. Se vai falar isso pra ele vai ficar bravo com você. Ele fica bravo comigo, mas a realidade de campo é outra. Né? Daqui a pouco, olha, entrevista com o presidente do Corinthians, exclusiva aqui no Gazeta Esportiva, hein? Vem cá. O Palmeiras confirmou ontem a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. Parabéns, meu Verdão. Não deu qualquer chance para o Bolívar no Allianz Parque. Bora ver a reportagem do Alexandre Silvestre.
Gazeta Esportiva não é mãe de Ná, mas ontem teve bola de cristal. Estava escrito, o Palmeiras ia ganhar e golear. Belo, meu câmera, quanto é hoje? 2-0. 2-0. Zoratinho, vem cá, Zoratinho. Quanto? Palmeiras vai ganhar 2-1. 2-1. Meu assistente aqui, também palmeirense. Pra mim vai ser 5-1 para o Palmeiras. Tô apostando numa goleada. Eu fui sincerão, viu? Nada de fazer média com a galera, não. Errei por pouco. Noite para acabar com a sequência de 2 derrotas, garantir a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores e, de quebra, decidir sempre em casa no mata-mata. Acho que este é um jogo onde eu aprendi muito com os meus jogadores. Disse-lhes isso na roda e digo aqui publicamente a vocês. Não estava à espera de uma marcação individual a campo inteiro. O seu concorrente, Abel, também aprendeu um pouquinho. Mas é verdade que é um time Palmeiras muito forte e que não perdona, não perdona. Dito e feito. Quando vacilou, tomou. Passe de Veiga, gol de Rony. Cruzamento de Piquerez, gol de Arthur. Veiga só não fez o dele porque parou na trave. O Palestra, com meio-campo bem criativo, seguiu cavando chances. Veiga, garçom estiloso, com muita classe, deu de bandeja pro Piquerez ampliar. E nos minutinhos finais, Arthur, com cãibra e tudo, assinou o segundo dele e o quarto do Verdão. Foi pouco? O Abel é exigente, mas tem coração mole. Foi a primeira vez que vi, eu acho que o treinador deles é espanhol, a primeira vez que vi um treinador espanhol a fazer marcação individual a campo inteiro. E para ser muito, muito sincero, os meus jogadores hoje sozinhos encontraram o caminho para o golo. Não foi o treinador, teve responsabilidade zero. E eu conversei com o Mike, com o Rios ali, e falei, se a gente ficar parado, a gente não vai conseguir girar a bola, pegar a bola. Enfim, no início do jogo estava muito truncado porque a gente percebeu isso. Então vamos movimentar, Mike, vamos no tempo certo, no time certo, eu vou pro meio, você vai, o Rios desce. Então isso que a gente sentiu dentro de campo, né? O Abel dá essa total liberdade, é isso. Acho que muito feliz com o resultado e ele falou que não tem nada aí, então 100% a gente aí. A missão do treinador é ajudar os jogadores a perceber o jogo, só isso. Até logo. Aí. Eu acho muito legal isso aí, né? Legal, mas pera um pouco, né? Não é bem assim, né? O Abel, afinal de contas, ele armou esse time. A base está feita já, A desde base o tá ano feita, retrasado. a base tá feita, muito mais mas- fácil se encaixar e mudar por um jogo ou Concordo outro com uma base você. montada. Varia de jogo para jogo. Mas o Abel tem uma grande participação nesse time aí. E o time ontem jogou, na verdade, um futebol com raiva. O Palmeiras parecia que estava na frente dele, o Bahia estava na frente dele, né? O outro, o adversário que ele precisava ganhar. Parecia a final da Copa do Mundo. Isso tem uma poucas explicação, poucas chances, mas chances certeiras e decisivas, cirúrgicas. E o Palmeiras é isso, né? Quando quer jogar, joga, e aí, meu amigo, é difícil segurar. Isso tem, assim, para mim a construção do jogo passa um pouco, claro, pela atitude dos jogadores de entenderem uma dificuldade ali momentânea, até peculiar, porque a gente raramente vê um time jogar dessa maneira no setor defensivo como o Bolívar se propôs a jogar. Mas, por outro lado, o Bolívar é um time fraco. Claro que é um time fraco. Né? 3-1 deles lá, né? Não, tudo bem, mas era um Palmeiras na altitude, jogando com um time reserva, enfim. Mas é um time fraco, é um time que tem dificuldade quando vem para cá, raramente vence alguém. O Palmeiras é melhor time por si só, jogava em casa, então já era um favorito natural. E eu tenho que você falou, Chico, a raiva. O Palmeiras precisava dar uma resposta, era um time que
vinha acumulando alguns resultados ruins, esse time não é acostumado a perder, era um time que estava incomodado, entrou em campo incomodado, e o Bolívar pagou o pato. Pagou o pato, pegou um Palmeiras mordido, um Palmeiras querendo dar a resposta, fosse quem fosse ali do outro lado. Era o Bolívar, tiveram que pagar o pato. Agora a gente não pode falar que o Abel viajou e o time tá perdendo, porque o time mostrou ali que tá ganhando. E agora você não vai brigar com ele? Não, agora fez a lição de casa, assim que eu gosto. Boa. Todos os clubes classificados para a próxima fase da Libertadores já estão definidos. Então, agora a gente vai conferir como que ficou a divisão entre as 16 equipes, tá certo? Vamos lá. Os líderes dos grupos estão no pote 1, que são Palmeiras, Olímpia, Racing, Boca Juniors, Atlético Paranaense, Independente Del Valle, Internacional e Fluminense. Já o pote 2 tem os seguintes times: Bolívar, Flamengo, Nacional, Argentinos Júniors, Atlético Mineiro, River Plate, Atlético Nacional e Deportivo Pereira. E aí, o que a gente tem que fazer agora com esses dois potes? Agora é sorteio mesmo. Aí é um contra o Você outro. já pensou da Flamengo e Palmeiras? Não, é um do pote contra um do outro pote. Sorteio. Então, Palmeiras e Atlético. Então vamos ver, podemos ver o pote 2 para ver quem que o Palmeiras pode pegar? Flamengo, Galo. Tem o Flamengo. Quem que é difícil ali? Tem o Atlético Flamengo, Mineiro Atlético também. Mineiro, olha lá. Nacional, eu vou olhar Argentinos Júniors, aqui. que era do grupo do Corinthians, o Atlético Nacional, o Bolívar. Bolívar fácil, passa. O River Flamengo. Plate. Flamengo, não sei. Não dá Flamengo, Palmeiras passa. pra... você tem certeza? Confiança absoluta. Convicção? Convicção. Aposta o seu salário. Aposto. Com você eu aposto. O meu contra o seu, que você ganha mais que eu. Nacional, fácil, Palmeiras passa. Passa. Argentinos Júnior, Nossa, com o pé nas atropela, costas. é. Atlético Mineiro. Difícil. Opa, aí. O Hulk vai jogar? Agora é aí, com o Flamengo Vai, passa, olha. com o Atlético Mineiro Sabe ela por quê? trava, né? Porque o Flamengo tem o Sampaoli. O Sampaoli E é daí? muito louco, cara. Eu não confio no Sampaoli. Se fosse outro treinador... Para, amigo. Vamos lá, Chicão. River Plate. Aí pode cai no engrossar. pescoço também. Aí pode engrossar. Difícil. Atlético Nacional. Passa. E o time do Pereirão? Passou. passa. Então, assim, o Palmeiras tem que torcer só para não pegar Mas o vamos pensar o Atlético Mineiro. seguinte, são 8, né? Desses 8, o Palmeiras só não é favorito contra 3. Ele não é Flamengo, Galo e River, pra mim é jogo 50-50. Flamengo, Galo e River. 50-50, 50-50. não dá pra saber o que vai acontecer. 60-40, vai. Ou seja, tem mais chance de pegar um time inferior do que um time encardido. Eu também acho. E você acha, Chicão? Tá. Quem é páreo pro Palmeiras nesse pote 2 aí? Ó, pra dizer a verdade mesmo, O os dois brasileiros. Você acha? O Flamengo e o Atlético Mineiro. E o River O Plate? River pode encardir O também. River Plate pode, mas Eu não acho que o sei. River é. Eu acho O Palmeiras que... é melhor hoje. Mas Eu acho que mas aqui eles perdem. mas tem lá. E se precisar fazer tantos gols, o Palmeiras faz a diferença. Agora, Olha, contra o Atlético e contra o Flamengo, porque agora o Atlético é dirigido pelo Filipão. Então. Não vamos esquecer disso aí. Não, isso aí é a Aí complicação, já deu na uma minha subida opinião. de patamar, assim, sem querer, né? Porque da outra vez que o Felipão pegou o Palmeiras, qual que foi o O último jogo Atlético aí? Paranaense. Ele segurou o Palmeiras, você lembra disso? Não, Eliminou o eliminou o Palmeiras de Palmeiras. virada dentro do Allianz Parque. Então, Felipão, gente, é o Felipão. Então, e já no Flamengo, o Sampaoli, a trancos e barrancos, como você falou, ele não é muito confiável, mas o Flamengo está começando a pegar o jeito. O Flamengo tem o melhor e elenco gosto do Brasil. de fazer Exato. gol, O time né? é muito bom. Não, Até quando tem o melhor técnico elenco, faz mas besteira. não tem o melhor time. Não, o Palmeiras hoje é o melhor time. Pela estrutura ali, dos 11 e tal. Mas é muito bom, Mi. O time do Flamengo é muito bom. Não dá pra garantir. Vai ter um Palmeiras e Flamengo, eu não consigo falar nada. Eu tenho que esperar acontecer. Não Aí dá, uma não. jogada individual. Quem é que pode decidir? Arrascaeta, sim. Gabigol, Pedro. Mas aí o né? São Paulo tirou a Rascaeta. O Gerson, Isso é o verdade. Gerson, Everton Ribeiro. Ó, tem Ele pelo tira o menos, Everton Ribeiro Eu também. falei aqui, 5 caras que decidem o jogo, é complicado. Complicado. Chegou a hora. Se segura na poltrona que o Thiago Salazar bateu um papo exclusivo com o presidente do Corinthians. E sabe quando ele conversou com o presidente? Fala, foi hoje, não foi, Foi Salazar? hoje. Hoje ele conversou com o presidente do Corinthians, do William Monteiro Foi Alves. Joaquim Grava. Que abriu o livro, abriu a Porta da Esperança. A porta da Pensamos esperança, a mesma a coisa. caixa de Pandora. A entrevista completa eu falo depois onde você vai enxergar, que era mesa redonda. Mas é claro que a gente separou um trecho muito bacana para o Gazeta Esportiva. Vamos abrir a porta da esperança. As portas.
vai ocorrer, a gente já tomou todas as providências. Nenhuma chance? Não, nenhuma chance. A gente conta, lógico, com prazos de documentações, de ida e vinda, mas o torcedor pode ficar despreocupado que o Corinthians vai escrever seus jogadores nessa janela, sem dúvida nenhuma, e não me preocupa absolutamente em nada. A gente entende que mais... Aqui eu falo 3 peças, depois vem uma, a gente é criticado. Né? A gente está tentando reforçar o que puder pôr de qualidade, a gente vai fazer. Mas zaga, vocês querem um zagueiro? A gente tem olhado, mas não quero cravar. Mas zaga, meio campo, e aí é o Rojas que já está vindo. Fazendo um mini ping-pong aqui com você, Everton Ribeiro, vocês foram atrás? Não. Não. Cuejar? Pesquisamos, conversamos, vimos as condições, nada além disso. Michael? Não. Foi oferecido, poderia sair como empréstimo por causa de uma reformulação do Al Hilal que todos estão vendo aí. Cuejar, mesmo caso. Sairiam muitos jogadores, se teríamos interesse no empréstimo. Pode ser, vamos escutar. Parou aí. Matheus Henrique, volante? Não. Nada? Não. Oferecido. Veríssimo? Oferecido não, o nome foi falado por alguém. Lucas Veríssimo? Foi falado também o nome, mas não, nada além disso, não caminhamos. Marlon? Zagueiro? Também é um nome que a gente olha. 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 Interessa? Não sei se interessa, tem que ver valores, tem que ver condições, tem que ver salário, mas é um nome. Assim, a gente tem olhado o mercado muito também pensando na não renovação do Bruno Mendes, de repente. Né? Então a gente tem que pensar já no futuro. Sempre tem para Yuri Alberto, sempre tem para Roger. São jogadores que têm idade, são novos ainda, têm um potencial incrível e são ótimos jogadores que sempre existe procura. O Biro também tem sondagem sempre, o Murilo tem sondagem sempre, o Caetano passou a ter agora mais sondagens, o Wesley, o próprio Giovani por conta da seleção. Mas a ideia do Corinthians é não se desfazer. E aí, Salazar, como que foi esse papo? Só explica pro pessoal que isso é só um... Entrevista completa no Mesa Redonda e a gente vai colocar alguns trechos mais, o nosso diretor aqui, o Fini, vai decidir na semana que vem. Ah, vai ter mais um pedacinho hoje. Não, e hoje tem mais. Hoje vai ter mais um pedacinho e na semana que vem ele vai colocar mais algum trechinho. Uma entrevista de quanto tempo? 55 minutos de entrevista. Poxa vida, ping-pong sem parar. Falou sobre absolutamente tudo. Foi legal essa parte do ping-pong, porque você vê que eu fui citando os nomes. Por exemplo, Everton Ribeiro, ele falou, nunca fui atrás. E saiu essa notícia, ventilaram, tal, e nunca fui atrás de Everton Ribeiro. O zagueiro Marlon, ele admitiu que realmente interessa, é um jogador que está sendo avaliado. Admitiu que chegou proposta para o Roger Guedes e para o Yuri Alberto. E aí tem uma informação. Aí a informação minha, o Duília não quis falar lá, tal, mas eu tenho essa informação de fora. Teve alguma coisa que ele falou, não quero falar? Que ele falou que não queria falar? Eu não quero responder. Quando eu perguntei para ele, você vai apoiar um candidato da situação, independentemente do nome? Ele falou, prefiro não me meter na política nesse momento, vamos ver lá na frente. Você perguntou do Tite? Perguntei do Tite, tá no Mesa Redonda. Perguntou do Tite. Você perguntou por que só vende pro Zenit? Perguntei. Tá no Mesa Redonda? Tá no Mesa Redonda. E ele deu umas respostas bem diferentes do que a galera imagina. Você perguntou, eu querendo saber, gente, agora que não tem nada aqui que eu quero. Então você tem a paciência e assiste o Mesa Redonda. Você só porque vai estar lá de férias, não quer ver o Mesa? Não, domingo eu ainda não estarei de férias, então me aguarde até domingo. Você perguntou do Cuca? Perguntei. Se ele errou de ter contratado o Cuca? Perguntei, vai estar no Mesa Redonda. Ai, Mesa Redonda tá imperdível. E você falou que ia dar uma informação, desculpa. Não, a informação é o seguinte, porque ele falou, chega a proposta pro Roger e pro Yuri Alberto. Aí pra gente informar o telespectador, o Corinthians tem 40% do Roger Guedes. Só 40%? Só 40%. Tá. Então, não é só, é bastante. É bastante, e é um cara cobiçado, é um cara que o mercado tá de olho. Então, corre-se o risco mesmo do Corinthians perder o Roger Guedes. É dele mesmo. Corre-se um risco do Corinthians perder o Roger Guedes. O Yuri Alberto... A informação que eu tenho, o Corinthians tem 50%, que por menos de 20 milhões de euros para o Corinthians, só a partir do Corinthians. Ou seja, 40 milhões de euros no total. 40. E já tem, por exemplo, eu estou sabendo que o mercado árabe está de olho, está vindo aqui perguntar. Então tomara que fique bem de olho, né?
Tá? Então, assim, foi bacana, foi revelador. Eu gostei ali quando ele falou dos nomes. Matheus Henrique avisou que não interessa mesmo. Já descartou o Cuejá, já descartou o Michael. Ele vai fazer a limpa no final do ano? Você perguntou? Perguntei. No Mesa Redonda, domingo? Ele vai falar sobre as renovações de contrato. Com quem Você vai renovar o contrato desses caras? Você vai renovar. Você perguntou assim, ó. Lembra que o Dinei não veio aqui no Mesa Redonda? Veio, aquilo não lá. falou? E eu perguntei pra ele. Você vai renovar Tem do uma Gil? galera, né? Bastante Tem. gente. E ele respondeu o que ele vai fazer. Eu não vou contar pra você. Não, né? claro que não. Você perguntou se ele vai renovar com o Gil? Perguntei. Com o Fábio Santos? Fábio Santos, Gil, toda essa turma aí. Cássio. Não, o Cássio tem ainda o contrato. tem. Mesa Mas tem Gil, Redonda, Fábio domingo, Santos, tá Juliano, entendido. tá tudo perguntado. E assim, o Duílio não fugiu de nenhuma resposta. Ele deu respostas, até respostas que me pegaram de surpresa. Eu vou até dar um spoiler aqui pro Mesa Redonda. Ele fez críticas, assim, bem contextualizadas com respeito, mas criticou, por exemplo, a imprensa. Por quê? Mas também todo mundo critica a imprensa, é fácil. Pela maneira como as coisas são abordadas. Ele explica, por exemplo, esse caso de hoje. Essa parte você pode cortar? Não. E eu acho interessante, porque esse trecho que a Poxa gente vida. viu agora, você vê que ele fala que pagou 250 milhões Pra quem? em casos FIFA, Neoquímica Arena. Isso. Em Só de 2 multa. anos. 2 anos. De multa. É quase um name rights, ô Chico. name rights. 250 milhões. E aí ele fala, pô, Pô, aí ainda dizem bem que eu que tomei o pagou, né? transfer ban, mas não tomou. A janela só abre em dia 3. Só que já viralizou informação. É essa responsabilidade com que ele fala, e a gente vai ver mais do Duílio aí. Salazar, só uma pergunta pra você e daqui a pouquinho você responde e o Chico Lang também. Eu quero saber a nota que você dá pra administração do presidente Duílio Monteiro Alves. Mas você responde já e o Chico Lang também, porque agora... Hoje... Um beijo pro Valdir Ventura, meu querido, CEO do São Cristóvão. Posso dar uma informação curiosa? Informação curiosa neste momento. Olha, lembra do goleiro Bruno? Aquele, Que foi do Flamengo e tal. aquele da... Isso, da Elisa Samúdio, Ah, o que tal, tem? que não encontraram o corpo até hoje. E ele agora cumpriu pena, já não deve mais nada para a sociedade. E está cumprindo a prisão em aberto, né? Está com tornozeleira, acredito eu. E olha a nova profissão do Bruno. Qual é? Ele resolveu, que já passou a idade dele jogar mesmo, né? Então ele agora vai ser coach esportivo, com foco em desenvolver a parte mental dos atletas. Tá bom para você ou você quer mais? Vamos seguir. Eu prefiro nem me manifestar, deixa aí, enfim, né? E vai realizar cursos, viu? Olha só. Bom, Você faria um curso do Bruno? melhor eu me calar, mas enfim. Cada um, né? Aí a justiça decidiu que ele já pagou o que ele tinha que pagar. Hoje é a última sexta-feira do mês de junho, né? Você já sabe que a nossa tradição é colocar no ar os bastidores do Gazeta Esportiva pra você, porque eu sei que você gosta. Você tá curioso? Bora assistir? Também tô curiosa, vamos ver. Começam os bastidores do Gazeta Esportiva. Começamos o nosso giro de repórteres. Ai, quando eu me achei, cara. Gente, tava indo também. E o Palmeiras terá pela frente agora uma semana inteira de treinamentos, graças à Datafita, Data FIFA. Não sei se dá pra você, acho que não vai dar pra ver. Não é isso não. Ó. Tá até saindo fumacinha da boca, Michel. Os jogadores Lucas Pires. Ligou mais um aqui, ó. Vamos deixar o Fini nervoso, tô sem... Calma, Fê, o Vini tá absolutamente desesperado. Sério? nesse exato momento. Ai, que fofo! Pô, tá molhando aí? E olha a confusão. Eu adoro, Zé, mas não deu pra ver. Não, e aí? É que eu não tô gostando de errar. Celo Bazejo, nosso pãozinho de queijo! Mês que vem tem mais bastidores do seu programa favorito. É isso aí, é só maluco aqui. E ainda que É o eles pegaram momento leve. que os editores... Sabe o que eu acho? A gente tem que começar Vão a à filmar os forra, né? editores. eu Vamos também lá. acho. Pensa Tem o que, quê? tem que Pegar ter só negócio. da Eles ficam só ali, é nossa o momento falha que eles nossa. tiram pra ficar zoando a gente. Enfim, e esse selo Fini de qualidade? Pá! Não dá tempo. Vetado na prova, tá certo. Aqui é uma ditadura com esse homem.
Voltamos a falar de São Paulo por aqui. Chega mais, José Paes, com as novidades sobre o mercado da bola do tricolor. Zé, qual jogador está na mira do clube, hein? Pois é, minha querida Michele Janela, depois desse VT aí dos bastidores aqui do Gazeta Esportiva, bora falar do tricolor, e é o Rodrigo Zalazar, não é Salazar como nosso querido Thiago aí não, é Rodrigo Zalazar com Z, jogador de 23 anos que está atuando lá no Schalke 04 da Alemanha. Ele é uruguaio, ele nasceu lá na Espanha, mas ele é filho de um ex-jogador uruguaio, enquanto esse ex-jogador estava lá na Espanha, Rodrigo nasceu lá, mas ele atua pela seleção uruguaia, camisa 10, jogador ali de meio de campo. Confesso que eu não conhecia muito esse jogador, fui atrás para dar uma olhadinha nos vídeos aí. É um cara que tem um bom passe, um chute de fora da área, e é isso. São Paulo tá de olho realmente no meio aí, um cara que consiga construir as jogadas, tá muito refém do Gabriel Neves aí nas últimas partidas para desempenhar essa função. E o São Paulo fez uma sondagem a este jogador. Não chegou a fazer de fato uma proposta concreta aí para contar com o Rodrigo Zalazar, foi apenas uma sondagem. E o que vem pegando aí nos últimos tempos em relação ao São Paulo para tentar contratar jogadores? O São Paulo está tentando pagar parcelado para contratar os caras. E aí fica muito difícil, né, Michele? Até estava dando uma olhadinha aqui, o Rodrigo Zalazar aí, segundo lá o Transfer Market, vale 4 milhões de euros, e o São Paulo está sempre tentando parcelar para contratar jogadores e jogar essas parcelas lá para frente. E isso acaba complicando realmente algumas negociações que o tricolor tenta fazer. Por enquanto é uma sondagem, mas de fato o São Paulo está no mercado atrás de um camisa 10. Vocês estavam falando aí sobre Copa Sul-Americana, o São Paulo acabou terminando essa primeira fase na liderança geral aí da Copa Sul-Americana, porque o Newell's Old Boys ontem empatou em 1-1 com o Audax italiano. Com esse resultado, Newell's e São Paulo têm 16 pontos, mas o São Paulo no saldo de gols ficou na frente do Newell's. Então, sempre vai decidir em casa até uma possível semifinal aí o São Paulo na Copa Sul-Americana. O tricolor de olho também nesse título, Michele. Devolvo para vocês falarem sobre o Zalazar com o Salazar. Loucura total. Toca lá, Zé. Pá, recebi. Zalazar com Salazar. Tó, pá. Olha, é um meia e é aquilo que eu falo aqui faz tempo que a Michele, quando ela pergunta qual a posição mais carente, eu sempre falo, pra mim é o meia, armador, mas o cara que pensa o jogo. Zalazar? Não conheço. É seu parente? Nunca vi jogar. Não, deve ser ruim, né? Zalazar, bom é o Salazar. Eu também acho. Agora precisa tomar cuidado para não comprar gato por lebre, né? Então, já tá errado. Porque é o seguinte, olha, esse rapaz tem jovem, chuta de pé direito, é jovem, é garoto, é não sei o quê, blá, 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 blá. Aí chega na hora, o cara não é meia esquerda, ele é ponta de lança, é diferente. Ele não é ponta de lança, ele é centroavante. E aí vai, de repente o cara joga no gol e estão querendo enfiar ele lá com meia. Né? Porque você sabe como é que é, o futebol, mercado sul-americano, a pirataria corre solta, né? Mas não é só no Xing-Ling aqui por perto, né? Mas pelo menos eu entendo que o São Paulo está focando numa posição certa. O técnico Abel Ferreira já está preparando o Palmeiras para o fim de semana, mas ele também fica de olho, além dele ficar de olho no Gazeta Esportiva, que eu sei, ele fica de olho na movimentação dos compatriotas dele no mercado. O Silvestre conta as últimas notícias do Verdão. Fala pessoal, o Palmeiras está naquela ansiedade do sorteio, semana que vem, dos potes 1 e 2, que vai definir o cruzamento das oitavas de final da Libertadores da América. Enquanto isso, o time já está trabalhando na academia, pensando nos 2 próximos jogos, que serão fora de casa e por competições diferentes. No domingo, o Verdão encara o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. E na quarta da semana que vem, o jogo é contra o São Paulo no Morumbi, partida de ida de mais uma fase de mata-mata da Copa do Brasil. E para esses 2 jogos, o Abel Ferreira está fora, está suspenso no Brasileirão, porque tomou o celular da mão daquele rapaz lá no Mineirão, o tribunal puniu o Abel, vai cumprir no final de semana. E na Copa do Brasil, suspensão automática, porque na fase anterior da Copa do Brasil, quando o Palmeiras avançou diante do Fortaleza, o Abel Ferreira tomou um cartão vermelho. Professor do Alviverde Imponente aproveitou a vitória de ontem, a coletiva, para comentar sobre a saída do Luiz Castro, até então líder do Campeonato Brasileiro à frente do Botafogo, e de outros treinadores estrangeiros que não finalizaram seus trabalhos aqui no Brasil por um motivo ou por outro. Vamos ouvir e ver as reflexões
de Abel Ferreira? Sei o quanto difícil é triunfar aqui. Sei que perdes 2 jogos, já toda a gente questiona, já põe em causa se o treinador vai embora ou não. O clube, inclusive, fez um campo de pádel só para o treinador poder jogar quando está estressado e poder descansar. Eu já vos disse, eu às vezes questiono, eu acho que realmente o Palmeiras é um oásis no deserto. Uma vez perguntaram ao Guardiola porque é que ele não saía do sítio, né? Já que ganhou tudo, porque é que não saía no sítio? Porque está onde quer, porque está onde as pessoas o reconhecem, porque está onde tem voz, porque está onde é reconhecido. Sei muito bem como é que funciona o Brasil, sei muito bem como é que funciona a imprensa no Brasil, sei muito bem como é que funciona a torcida no Brasil, e quando eu perder 2 jogos, né, vão dizer que o treinador não cumprimenta o adversário, vão dizer, vocês sabem, conhecem isto melhor que ninguém. Não estou a falar de vocês aqui, que tenho muito boa opinião de vocês aqui, mas é normal que depois os treinadores, mesmo indo para um campeonato, não sei se é melhor, se é pior, se é diferente, mas que quando têm essas oportunidades digam até logo, porque isto aqui tem 2 caras e eu não, infelizmente o meu clube só tem uma, e é por isso, já vos disse várias vezes, como faz ficar aqui no Brasil realmente é o Palmeiras. Ele mudou o cabelo, né, o Abel Ferreira. Com tudo que ele falou, eu percebi o cabelo. Fala, Chicão. Bom, Mi, sobre a saída do Luiz Castro, que nós vemos no comecinho do programa, ele vai por o Al Nassr, que é o time do Cristiano Ronaldo, né, atualmente, e ele vai ganhar um contrato de 2 anos com um salário anual de 6 milhões de dólares, que vai dar mais ou menos 30 milhões de reais, vai, que seja. Anual. Além de mansão avaliada em 13 milhões. Candidatos a sucedê-lo no Botafogo. Quem? Rogério Ceni e o Odair Hellmann. Muito bem. Acabou o programa? Não. Vamos seguir. Para a nossa audiência rotativa, domingo, no Mesa Redonda, você vai ver uma entrevista exclusiva com o Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, que nós fizemos hoje. Só que nós temos aqui mais um aperitivo para você. Presta atenção no volume de dinheiro que a atual gestão disponibilizou só para pagar pendências. Pagamos aí mais ou menos 250 milhões, por exemplo, entre a Caixa agora esse ano, mais esses processos antigos. Muitos falam da época dos 3 últimos presidentes, mas tem coisa sendo paga que é lá de trás, da época do Dualib ainda. Então, eu participei das gestões, tenho responsabilidade em tudo que foi feito. Lógico, não sendo presidente, as decisões não são minhas, algumas participei, outras não. Mas como eu coloquei também, tenho participações e os presidentes das épocas muito maiores nos títulos de Libertadores, de Mundial, na construção de da nossa casa, da Neoquímica Arena, do centro de treinamento. O Corinthians mudou de patamar nesse período. E na minha vez, o momento exige que seja feita essa reformulação de gestão, essa parte, mais responsabilidade na parte financeira, gastar menos do que arrecada, que é o que sempre foi cobrado, né, dos dirigentes de futebol. E ele não mentiu. Eu lembro do Digão, ex-presidente da Gaviões da Fiel, na porta do Parque São Jorge, pouco antes das eleições, falando, a gente topa até ficar alguns anos sem títulos, porque tem que pagar as contas. Eu entendo que as torcidas perceberam, agora muito por causa do Palmeiras e do Flamengo, que com uma gestão financeira bem feita, você consegue perpetuar bons times consolidados, que brigam por títulos e tudo mais. Hoje em dia o futebol mudou muito. Hoje, no futebol de hoje, é muito difícil, Chico, um time ficar brigando por título sem ter uma gestão decente. O Duílio, ele não está conseguindo resultado dentro de campo? Fato, tem os erros dele? Tem. Mas ele assumiu um compromisso e ele está cumprindo. E todo time, todo clube que se propõe a construir um estádio, tem isso também. Tem grandes dificuldades. Você perguntou do estádio? Nos próximos 20 anos para pagar. Isso aí não tem a dúvida. A não ser que apareça um daqueles contratos milionários, né? Esse ano são 75 milhões. Ele já pagou 50 milhões. Falta 50. Uma parcela ainda. Daqui 4, 5, 6 anos, está pago o estádio. Então aí fica mais fácil para o Corinthians fazer uma gestão melhor no futebol. Agora, sobre aquela pergunta que a Michelle fez, nota. Que nota que eu dou para o Duílio? Isso. Eu vou dividir em 2 notas. Uma gestão administrativa e outra gestão do futebol. Tá. Gestão do futebol eu dou 3. 3? 3. É de 0 a 10, Chico. Eu sei, eu dou 3. E para a gestão administrativa, eu dou 9,5. Olha,
Então vamos fazer a média. E você? Não, sua mesmo, nota? eu tô com o Chico, assim, eu dou 9,5, 10. Eu nunca vi um presidente fazer o que ele está fazendo, nunca cobri um clube que um presidente fizesse o que o Duílio está fazendo na gestão administrativa e financeira. Agora, no campo, ali, eu não concordo com decisões de contratações, o Cuca e tudo mais, aí a nota já cai. Né? Ninguém concorda. Bom, então somando essas notas aí, acho que deu 6,25. Então ele não passou porque a média aqui é 7. Enquete tá no site. Pessoal, tô saindo de férias, volto dia 17 de julho. Volto dia 17 de julho. José Pai estará com vocês e toda a nossa equipe maravilhosa. Um beijo grande, beijo Chico, beijo Salazar. Beijo, Mi, boas férias. E agora Jornal da Gazeta.